decisão de Alexandre de Moraes de promover devassa sobre diversos auditores da Receita Federal deixa o STF em verdadeiro pé de caos. Alguns ministros, com exceção daqueles que são muito ligados a Moraes, começam a pensar em pôr freios em Sua Excelência. A dúvida é, ainda daria tempo de pôr freios em Moraes? Vamos entender um pouco disso nessa matéria aqui do portal Metrópolis. O Master piorou após a decisão de Alexandre de Moraes de investigar o vazamento de dados dos magistrados. Bastidores que nosso colunista Igor Gadelha traz agora para... A dúvida é, Moraes foi sincero quando determinou que a Receita fizesse uma devassa para ver se alguém havia acessado dados de ministros, seus colegas do STF e mais 100 familiares deles e empresas. Ele estaria munido assim de um desejo de proteger os seus colegas de dados vazados devidamente, ou ele queria para si os dados dos colegas para fazer um dossiê para usar em algum momento contra eles, para proteger-se? E aí? A gente, Igor, muito bem-vindo. O que estava ruim ficou ainda pior, né? Dúvida, viu, Neila? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Azedou de vez o clima entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A principal oposição, as principais críticas a essas medidas tomadas por Alexandre de Moraes vieram de ministros que já ali divergências com Moraes dentro da corte. Eu conversei com pelo menos um ministro, Neila, que fez duras críticas a essa decisão de Alexandre de Moraes de mandar quebrar o sigilo desses quatro e de pedir para a Receita Federal fazer ali um levantamento de quem teria acessado os dados de ministros e de familiares, de 100 pessoas. Segundo esse ministro do Supremo com o qual eu conversei, caberia apenas ao presidente, ministro Edson Fachin, fazer esse pedido à Receita. Ou seja, Moraes não poderia, na avaliação desse ministro, ter feito esse pedido diretamente à Receita. Os ministros do Supremo e essa ficaram incomodados também, Neila, com o fato de Moraes não ter avisado aos demais ministros que pediria esse levantamento da Receita Federal. Os ministros foram surpreendidos com a operação da Receita Federal e souberam pela imprensa. Eles dizem que não tem nada a temer, mas que o ministro Alexandre de Moraes não avisou previamente. Então, o clima azedou ali entre ministros do Supremo, vinha muito azedo ali por conta do caso Master, e agora esse caso aí tem potencial de deixar o clima ainda mais tenso. Neila, só para te falar, os aliados ali dentro do Supremo, eles dizem não ver problemas nesse método que ele usou. Lembrando, ele recorreu... Pessoal, só um pouco de paciência, essa falha no áudio é lá no estúdio da Metrópolis, mas vamos esperar um pouquinho. Aquele famoso inquérito das fake news que foi aberto anos atrás para apurar ali ataques ao ministro Gilmar. Depois já serviu também para apurar outros ataques a Alexandre de Moraes, e agora ele reativou, que estava um pouco esquecido ali, não tinha sido arquivado, ele reativou esse inquérito para incluir essa apuração aí, acesso indevido dos dados de ministros do Supremo e também seus familiares. Só para dar um termômetro aqui, eu ouvi alguns aliados do ministro Alexandre de Moraes, eles dizem que Alexandre de Moraes, os olhos, essa é a palavra que eles têm usado, para ir atrás quem teria sido, de quem estaria por trás do vazamento dos dados dos ministros e, sobretudo, da esposa dele. A esposa dele, a advogada Viviane Moraes, foi um dos principais alvos desse indevido de... segundo os aliados de Alexandre de Moraes, ele suspeita banqueiros por trás disso, pretende ir atrás, e inclusive até da imprensa. Ele disse que está com raiva também aí da imprensa, porque foi graças ao trabalho da imprensa que a gente divulgou, a gente imprensa, que divulgou que a esposa dele teve um contrato de 120 falou aí do meio jurídico. Então, o ministro está aí com sangue nos olhos, e só lembrando, ter determinado, ele mandou quebrar o sigilo dos 4 servidores. Ele quer saber se esses servidores receberam dinheiro
E mais do que isso, quem pagou a esses servidores, caso recebiam em troca desses dados. Ou seja, nem todos os ministros lá dentro estão confortáveis com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes de investigar, de pedir a investigação da Receita Federal, é isso? É isso, Neila, mas não chega a ser um racha. Pelo que eu ouvi, bom, perdemos o contato do Igor Gadelha, mas ele estava... Perdemos o contato do Igor Gadelha, mas temos aqui para complementar algo interessante sobre o que está acontecendo lá dentro. Vamos ouvir a própria Malu Gaspar sobre como é que está o clima dentro do STF. Ela é bem informada. Renunciar à relatoria do processo do caso Master, todo esse trabalho vinha sendo feito para tentar distensionar o tribunal e acalmar a situação, assim, acalmar a repercussão que estava sendo muito ruim desse caso para o próprio Supremo. Então não deu, assim, isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira houve muita tensão porque vazou o conteúdo dessa reunião de uma forma que, segundo os próprios ministros, foi tão literal que isso despertou suspeita de gravação, de que o ministro Toffoli teria gravado os outros ministros, e não deu nem, sei lá, não chegou a terminar o carnaval. Na terça-feira de carnaval de manhã, já tinha a Polícia Federal na porta dos auditores da Receita para apurar um vazamento, Milton Cássia, que ninguém sabe exatamente o que é. Nós estamos deduzindo que o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram as nossas matérias, a minha, no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não diz, né? O ministro, quando manda fazer um levantamento sobre vazamentos, na nota oficial que o Supremo divulgou, ele fala em uma coisa assim: vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele não quer dizer qual é a suspeita. Por quê? Porque existe um problema, e esse problema caiu muito mal no Supremo, que é o seguinte: se havia uma suspeita só sobre ele, porque só sobre os dados dele, da mulher dele e do escritório da mulher dele, por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019 com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vorcaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vorcaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe. Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli,
que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vorcaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele. Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Matter e o Daniel Vorcaro, que precisa ser apurada. Mas o que eles estão fazendo agora é se auto-atacar, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude à revelia de todos os outros e está sendo apoiado, por um lado, né, internamente pelos ministros que costumam apoiá-lo, segui-lo nas decisões, mas cada vez mais a gente detecta um incômodo entre mais e mais ministros. Ontem, falando com alguns deles, a informação que eu recebi é que foi unânime esse desconforto com o fato de ninguém ter sido avisado. Como assim? Tem suspeita sobre nós, sobre os nossos parentes e a gente não sabe? Então a coisa está muito mal parada, sabe, Milton? Porque a questão é que, aparentemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros não estão entendendo o tamanho do problema que esse caso passou a representar para o Supremo. A ponto de, na semana passada, muita gente se referia ao caso Matter como o caso Toffoli. Quer dizer, você tem a maior fraude financeira do Brasil sendo investigada e, no fundo, o que as pessoas estão prestando atenção? Como é que o ministro do Supremo está enredado com um banqueiro que executou essa fraude financeira bilionária? E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássia, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019 e o curioso é que com essas notas do... E agora o Alexandre de Moraes já disse que esse inquérito da SAP News vai até 2027. Adivinha por quê? Porque 2026 é mês de campanha. Gente, é um ano decisivo. Nós vamos voltar a ser uma democracia? Ou, de fato, nós vamos substituir a Venezuela naquilo? Dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, a saber, a mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio. O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós. Amigo é quem te ajuda a evoluir na carreira. E eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, né? A vítima decidindo abrir a investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. A Academia de Direito está calada, os professores, os doutrinadores, a OAB está calada, o Ministério Público parece que é cúmplice dessas anomalias inquisitoriais. A mídia, só agora que está começando a ser vítima, que começa a falar um pouco, como a própria Malu, o próprio Lauro Jardim, a própria Andresa Matais. Isso. As associações da magistratura caladas, a própria Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, também está calada enquanto instituição. É uma vergonha o posicionamento de certos órgãos de classe que
que tem função constitucional de defender a democracia, e está de mãos dadas com a democracia. É uma vergonha. A história mostrará os omissos e os cúmplices Nós não nos esqueceremos deles. Coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht, em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado, nunca foi prestada contas à sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí o Fachin falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois é, virou um veneno. E o que a gente está vendo tanto na reunião do que houve secreta do Supremo e que vazou. Pois é, meu amigo, esse é o pé. A vítima, a mídia começa a ser vítima. Agora, com o calo apertado, né? Dê seu like, inscreva-se, comente, por favor, comente, compartilhe. Isso é muito importante. Se aparecer a tecla hypar, clica aí nesse botãozinho hypar para esse vídeo atingir mais pessoas.